Boa tarde, queridos alunos. Estamos aqui para a nossa aula de Teologia do Novo Testamento. Como vocês sabem, não foi possível a nossa aula pelo Skype na segunda-feira, né? Porque deu aqueles problemas da queda de internet. Então, eu estou colocando a nossa aula aqui no YouTube, né? Que serve para nós e também se alguma pessoa quiser olhar no YouTube e tiver vontade de estudar teologia, né? Já tem uma prévia de como são as aulas no STBI Trim, né? Nosso seminário em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia. Eu dou a aula aqui do Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande. Então, vamos à nossa aula, né? Que é o capítulo 9 do nosso livro-texto, que é Ensinos de Jesus Cristo sobre o Homem. Capítulo 9 do nosso livro-texto, né? Teologia do Antigo Testamento, do pastor Tácito da Gama Leite Filho. Mas é o capítulo 9, mas a nossa aula é a 7ª. No nosso livro, essa aula vai das páginas 138 a 156. Como vocês sabem, também temos as leituras extras, né? No livro do George Eldon Ladd, também Teologia do Novo Testamento. E também mais algumas leituras da revista Vox e algumas coisas que eu vou postando para vocês. Essa aula de hoje é uma aula extremamente importante. Essa nossa aula de Teologia do Novo Testamento, mas que é sobre os ensinos de Jesus Cristo sobre o homem, sobre a pessoa humana. O nosso autor aqui, o pastor Tácito, ele não só nos dá a visão bíblica do que é o ser humano, mas ele nos mostra a visão secular. O que as pessoas não cristãs, especialmente aquelas cabeças pensantes, o que eles pensam a respeito do homem. E nós vamos ver que tem uma visão diametralmente oposta. Então é importante nós conhecermos aquilo que Jesus nos ensinou, mas também conhecermos a visão oposta. O que as pessoas pensam, né? Especialmente naquela questão do homem em sociedade, né? Que tira a responsabilidade individual do homem, porque ele é um produto do meio, né? A gente já ouviu algumas coisas sobre isso. O criminoso é vítima da sociedade, né? Algumas coisas assim. A gente estuda também, quando a gente estuda sociologia, que a gente é aquilo que a sociedade é, né? Que ninguém sai fora dessa caixa. Que a sociedade nos influencia e a gente é o produto do meio ali, né? Então esse é o pensamento secular, não de Jesus, a respeito do ser humano, como nós vamos ver aqui. Então eu pediria que vocês lessem todo o capítulo com atenção, os versículos também, porque mesmo com a nossa aula aqui eu posso deixar escapar alguma coisa, eu posso falar outras, e esse capítulo é muito importante. Gostaria então imensamente que vocês lessem as páginas 138 a 156 do nosso livro-texto, né? Então, frisando mais uma vez, essa é a nossa aula 7ª de Teologia do Novo Testamento. Se alguém aí vai ver a aula no YouTube, você já tem uma prévia, né, de como são as aulas no STBI Trim. Se quiser estudar teologia e se matricular, entre em contato ali, coloca no YouTube que eu dou as diretrizes como você entra em contato. Esse seminário é lá em Minas Gerais, né, na cidade de Uberlândia, mas tem um estudo híbrido, dá para ser um pouco à distância, ou toda a distância, e você pode se matricular e estudar aquilo que realmente importa para a nossa vida. Bom, então vamos à nossa aula. O que nós vamos ver hoje, então? Concepções de ser humano. Em primeiro lugar, a concepção individual de ser humano e o homem em sociedade.
Depois nós vamos ver o valor do ser humano para Jesus Cristo. Nesse ponto a gente vai ver a responsabilidade individual. Jesus Cristo objetivava os indivíduos e não a sociedade. Jesus Cristo ensinou sobre o valor da pessoa e Jesus Cristo desafiou o poder da religião para alcançar uma pessoa. Depois nós vamos ver a responsabilidade pessoal do ser humano, a igualdade de todos os homens, a possibilidade de recuperação da pessoa, a necessidade da transformação pessoal e a imortalidade da alma. Eu creio que eu vou dividir esse vídeo aqui em 2 vídeos de 45 minutos. As nossas aulas, elas das 5 para as 9 da noite até as 10h20, é 1h25, quase 1h30, né? Então, de aula, porque são 2 aulas. Então eu vou tentar dividir esse vídeo aqui em 2 períodos de 45 minutos, ok? Vamos lá então, que Deus nos abençoe. Vamos à aula então. Bom, o homem ele pode ser classificado quanto à sua natureza no social ou no individual, no material e político ou no espiritual, no temporal ou no eterno. E dependendo de cada uma dessas áreas, a visão de ser humano ela pode variar, né? Porque depende do modo como eu olho, né? Isso é importante da gente saber. Não é que a gente desvalorize, né, as concepções de ser humano filosóficas, psicológicas, sociológicas, né? É que a concepção teológica ela é superior. Jesus Cristo é Deus, né? Ele sabe muito mais do que qualquer ramo do saber humano, então a gente também se utiliza do saber humano, mas a gente sabe que o saber humano é limitado. Aquilo que Deus nos revelou é muito mais certeiro e verdadeiro. Então a gente se fixa mais na parte teológica, né? Cada uma das correntes filosóficas tem um enfoque que obedece a um determinado fim. Muitas vezes difere da teologia, né? Então, nosso interesse é o homem como realidade espiritual, moral e imortal, né? Então, nós concebemos o homem como espiritual, moral e imortal. E isso é muito importante, né? Do ponto de vista teológico, existem 2 concepções de ser humano, que a gente já vai ver a divisão aqui. Existem 2 modos de ver o ser humano. Uma é a do homem como pessoa individual, um ser completo em si mesmo, capaz de se relacionar com os outros, com a sociedade, sendo completamente responsável e capaz de se relacionar com Deus. Essa é a concepção de homem individual. A outra é aquela que tende a considerar o homem do ponto de vista da totalidade social. Ou seja, o homem-sociedade, eximindo de responsabilidade o ser individual, que vem a ser tão somente fruto desse meio social, quanto à sua formação e consequente comportamento, quer seja como fator de contribuição para o que chamam de bem da sociedade e do Estado, quer seja como fato de alienação e entrave dessa mesma sociedade, né? Então, o homem individual, que a gente vai ver que é o que Jesus ensinou mesmo, né? A sociedade depende do homem individual, nós vamos ver isso aqui agora. E essa visão de olhar o social, a culpa corporativa, né? Eu erro porque tem tais e tais circunstâncias, né, da sociedade. Então, 2 visões que é bom a gente ter em mente, né? A concepção desse homem totalidade, homem-sociedade, desvaloriza a individualidade. E quando ela é encarnada num sistema totalitarista,
ela vai considerar a religião como fator de controle da sociedade manipulado por classes dominantes. Então, aqueles que têm essa visão do homem-sociedade vão achar que a igreja também é um fator manipulador de pessoas dominado pelas classes dominantes. E não que cada um fez uma escolha individual e está procurando viver o reino de Deus, que é de uma esfera superior, aqui na Terra, né? Na verdade, nós cristãos, diria assim, nós somos os verdadeiros alienígenas, porque Jesus nos resgatou, nos transformou, nós vivemos no reino dele e somos forasteiros aqui nessa terra. Esse mundo aqui não nos controla. A nossa mentalidade é controlada pelo Espírito Santo de Deus. Nós não somos desse mundo, né? Então, mas as pessoas que pensam no homem totalidade vão enxergar a igreja como controlador das massas, controlado por classes dominantes, né? Então, quando se tem essa visão do homem no social, ela faz com que todo o esforço da igreja se dirija no sentido de um messianismo político. Mistura aí, né, com a política ideológica, de um materialismo prático, descaracterizando por completo as noções bíblicas que os evangélicos normalmente têm de Jesus e do reino de Deus, que é a salvação, a evangelização, as missões. Isso é o que importa para nós, né? Fazendo as ações convergirem para a realização do ideal de transformar esse mundo de modo a que a humanidade inteira venha a ser organizada, imperando uma absoluta justiça e perfeição no relacionamento dos indivíduos e dos grupos entre si. Então, essas pessoas que não têm o ideal que a gente tem, elas acham que a humanidade algum dia vai ser perfeita. E se eles arrumarem todas as circunstâncias politicamente, todos os países, vai haver uma paz aqui na Terra, um ideal utópico. Eles acham que isso vai acontecer, quando a gente sabe que isso nunca vai acontecer. E por que não vai acontecer? Porque o homem é pecador. As pessoas que estão sendo oprimidas procuram tirar do governo aquele governo que está lhes oprimindo. No momento que a classe oprimida chega no poder, ela passa a ser opressora, porque esse é o coração do ser humano. O ser humano é assim, ele só pensa em si, né? Então, isso é utopia. Para haver paz só se o ser humano deixasse de ser ser humano. Basta a gente estudar a história e a gente vê que sempre foi assim, né? Então, essa maneira de pensar do homem em sociedade não deixa lugar para a nova ordem que Jesus veio trazer, né? Que vai se consumar na volta dele, porque ela dá ênfase ao material antes do que o espiritual. Ou seja, eu vou estar bem se eu tiver boa saúde, se eu tiver muito dinheiro, se eu tiver, né? Quando a gente sabe que na verdade não é, né? As pessoas que estão muito bem em todos os sentidos materiais também têm problemas com a gente e muitas vezes até piores, né? Isso é uma ilusão, né? Então, o termo homem pode ser considerado então sobre vários aspectos. Homem e humanidade, no sentido genérico de ser humano, e no de pessoa singular e individual. Nesse capítulo, a concepção principal nossa vai se fixar no homem individual, mas vamos estar mostrando coisas sobre o homem social. Quando empregamos o termo em sentido genérico, significa a raça humana, constituída de seres com igualdade de natureza, sujeitos às mesmas leis biofísicas e também espirituais, e que tem necessidades e reações idênticas em qualquer parte do mundo, né? Por mais que existam teorias que dizem, como o existencialismo, por exemplo, né?
Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A existência precede a essência. Valores não podem ser universais. A gente pode considerar algumas coisas certas aqui no Brasil e outra nação lá considerar exatamente o contrário, que eles escolheram de uma outra forma agir. Isso é mentira. Na verdade, o ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo. E tem as mesmas características, ele tem uma essência, tem os mesmos desejos, tem as mesmas carências. Todo ser humano, por exemplo, quer ser amado. Isso é universal. Se a gente for para as características físicas também, o que se estuda em medicina para curar uma pessoa aqui, ela cura alguém lá na África, lá no Ártico, seja onde for, o ser humano tem as mesmas características, isso é universal. E os valores também, especialmente aqueles valores que Deus revelou, né? Bom, não podemos deixar de considerar o fato de que o homem vive socializado, né? Aristóteles já dizia, né, que o ser humano é um animal social, né? Ele não consegue viver sozinho, ele tem que viver junto com os outros. E é dessa convivência com os seres humanos que surge a interdependência, a competitividade, a solidariedade e surge a sociedade. Porém, essas verdades reconhecidas não autorizam-se a afirmar que a sociedade venha a ser um ente chamado homem. Homem é homem, sociedade é sociedade. A sociedade é uma abstração, né? Nem tem substância. A sociedade é abstrata. O homem é um ser, né? A convivência permanente entre os seres humanos resultam modos de organizar as relações entre eles, como também modos de pensar e sentir específicos dessa experiência cotidiana que se vive socialmente, né? Mas a sociedade não anula o indivíduo. Essas são palavras do jurista Hermes Lima. Vejam aqui comigo. A sociedade é um agregado de pessoas individuais que vivem coletiva e organizadamente, mantendo sua individualidade, sua consciência de pessoa e sua responsabilidade inalienável, não só diante das leis do grupo, mas também da lei de Deus, né? Mesmo vivendo coletivamente, o homem é uma pessoa individual. Esse é o ponto. Eu sou responsável, né? A gente possui consciência, né? E vive solidária ou egoisticamente, dependendo de cada um, né? Jesus Cristo nunca ensinou nada sobre o homem de maneira sistematizada. Ele jamais se referiu, por exemplo, à natureza do homem expressa objetivamente. Entretanto, ele sabia o que estava no coração do homem e não necessitava que ninguém o dissesse. Vamos ler aqui em João 2,25, que esse versículo nos mostra de uma maneira bem clara que Jesus conhecia a natureza humana. João 2:25. Vejam aqui. Vamos ler desde o 23 para a gente entender melhor. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E aí vem o nosso versículo. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, se a gente pegar o exemplo de Pedro, né? Senhor, não te nego de jeito nenhum, não vou negar. Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, se for preciso, eu vou para a morte contigo. Quando a coisa apertou, que prenderam Jesus, ele sentiu medo e ele negou Jesus 3 vezes. Então, Jesus conhecia quem é o ser humano. O ser humano é que muitas vezes não se conhece. E depois, mais adiante, quando Jesus restaura Pedro, né, e faz aquelas 3 perguntas, Simão, tu me amas? Simão, tu me amas?
ele vai respondendo: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus revela o modo como ele ia morrer. Ora, Pedro, quando tu era jovem, tu te vestia a ti mesmo. Mas quando tu for velho, outros vão te vestir e vão te levar para o lugar para onde tu não quer ir. Né? E a gente sabe pela tradição que Pedro morreu crucificado. Então, de certa maneira, aquilo que ele se escapou naquela vez que ele negou, que era um medo dele, e por que não dizer que é o medo nosso, né? Quem é que gosta de sofrer? Ele iria acabar passando por aquilo, mas dessa vez amando a Jesus e se expondo até o martírio, né? Mas o fato é que Jesus conhece o ser humano, né? Então, até como ele não conheceria, né, se em Colossenses 1, 16 e 17, diz assim, ó, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Né? Então, como é que Jesus não vai conhecer o ser humano? Foi ele que criou. Tudo é para ele. Né? Me lembrei daquele cântico, sem Deus nada somos nesse mundo, sem Deus nada podemos fazer, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Né? Tudo só subsiste por causa dele. Bom, vamos para outra partezinha aqui muito importante. Fiquem comigo aqui. O valor do ser humano para Jesus Cristo. Ainda hoje eu estava vendo uma reportagem ali, né, que, por exemplo, o feminismo, vamos pegar o exemplo do feminismo, defende que as mulheres não sejam prejudicadas, não sofram, tudo isso, né? E abrem a boca para falar sobre isso, e devem fazer mesmo para defender as mulheres. Mas não as mulheres de Israel, né? As mulheres de Israel, elas fecharam a boca. Quer dizer, então, defendem as mulheres ou defendem as mulheres que têm o pensamento igual ao seu? Não é uma defesa de todas as mulheres? Quer dizer, umas mulheres valem, as outras não valem, né? Mas Jesus não era assim. Jesus, ele amava até o inimigo, né? Se ele tivesse um partido, ele amaria o do partido contrário a ele, porque ele valoriza todo o ser humano, não é parte do ser humano que é valorizado. Então vejam aqui, ó, sistemas sociopolítico-econômicos como o comunismo, o nazismo e o fascismo são ideologias derivadas do materialismo. Concebem o homem como ser coletivo, não individual, e dão prioridade a determinados valores. Captem aqui comigo. Exaltados fanaticamente. Né? O comunismo exalta a economia. O nazismo exalta a raça. E o fascismo exalta a cultura nacional. O indivíduo, dentro da totalidade de convivência governada de modo totalitarista, num desses aqui, tem seu valor estimado apenas do ponto de vista da contribuição que possa dar ao sistema. É por isso que certos grupos defendem certas pessoas e tal, mas aquelas que estão dentro do seu sistema. Por exemplo, vocês já ouviram se falar da ditadura aqui no Brasil. E falam como se fosse o maior horror do planeta. É um horror, mas não é o maior horror do planeta. O maior horror do planeta é dos partidos dessas pessoas que torturaram e mataram muito mais pessoas do que a ditadura brasileira. Eles falam da ditadura brasileira que matou 50 mil. E não falam de Stalin, que matou 2 milhões. Não falam de Mao Tse Tung, que matou também milhões, acho que 20 milhões, se eu não me engano, de pessoas. Cuba, Nicarágua. Essas ditaduras, eles não dizem um pio sobre quem mataram.
Então, isso é uma redução, não é o ser humano que eles estão defendendo. Eles estão defendendo um sistema. Se a pessoa é do lado do seu sistema, essa pessoa é elogiada, essa pessoa é bajulada. Se a pessoa é contra o seu sistema, daquele lá pode matar quantos quiserem, né? Então vejo isso, né? Ó, o indivíduo dentro da totalidade de convivência governada de modo totalitarista, ou seja, comunista, fascista ou nazista, tem seu valor estimado apenas do ponto de vista da contribuição que possa dar ao sistema, ou como político, ou como intelectual, ou como participante da força de trabalho. Em vez do Estado existir e atuar para o bem dos indivíduos, como pessoas humanas, cada indivíduo passa a trabalhar pelo benefício do Estado. Passam a ser números, coisas e peças do sistema. Jesus Cristo, porém, valorizou o ser humano em cada indivíduo e não na sociedade ou em qualquer sistema de vida coletiva. As citações a seguir demonstram sobejamente que Jesus Cristo exaltou o valor do homem como indivíduo, né? Primeiro, a responsabilidade é individual. Seguir a Jesus ou não. Fazer avaliação do que vale mais a pena na vida. E escolher o caminho de vida ou deixar de seguir a Jesus para angariar bens materiais do mundo, ou perder todas essas coisas por amor de Jesus. Tudo isso são atitudes, posicionamentos, decisões e ações claramente de responsabilidade individual, né? Deus deixou essa coisa aí, o homem tem que decidir. Vejam o que diz a palavra aqui. Lucas 9, 23 a 25. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem a sua vida? Por que aproveita o homem ganhar a vida e perder a sua alma? Que adianta o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Lucas 9, 23 a 25. Então, quem escolhe, né? Essa capacidade de responsabilidade individual é de cada um, né? Então, Jesus objetivava o indivíduo. Inclusive, esse aqui, ó, por amor de mim. Esse amor de mim que Deus fala é uma coisa muito séria. É seríssimo. A gente às vezes pode passar por alto esse versículo e não para pensar nas coisas que isso implica, né? Abraão, por amor a Deus, estava pronto a sacrificar o seu filho. Sadraque, Mesaque e Abdenego, por amor a Deus, estavam prontos a ser queimados na fogueira, né? Paulo, muitos outros que passaram por coisas assim. Então, Deus ele sempre busca aquele que o ama, mas aquele que o ama nega todas as coisas por amor a ele, né? Na verdade, alguém poderia pensar, mas que Deus egoísta. Egoísta? Nós temos que amar um Deus perfeito. E ele que nos amou sendo imperfeitos. Jesus morreu por nós, demonstrando um imenso amor. É claro que Deus quer que a gente o ame, mas esse o ame importa em negar a sua vida. Isso é muito forte. A Maíra, minha esposa, estava fazendo lá um pudim lá para o Davi, e estava aquele açúcar queimado sendo derretido, né? E a Maíra disse assim, isso aqui derretido, a temperatura eleva muito. E aí eu me lembrei de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E me lembrei do versículo que dizia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem, então, de quem? Daqueles que amam a Deus. E o que é amar a Deus? Estar pronto até o sacrifício,
Olha, isso aqui é muito forte, meus irmãos, meus alunos. Bom, então vamos lá. Segundo ponto aqui de Jesus. Jesus objetivava os indivíduos e não a sociedade. Tem alguns que tentam fazer uma leitura furada, ridícula, de colocar Jesus como um político, forçar alguns textos da Escritura para juntar lá com a teologia da libertação e tal. Mas Jesus jamais veio fazer isso. E olha que ele veio numa época em que o povo era mais oprimido do que nós somos agora. Eles estavam sobre o Império Romano, né? Tinha uma dominação estrangeira dentro do país. E Jesus não veio para destronar o Império Romano de lá. Porque a palavra de Deus foi sempre essa, desde o Antigo Testamento. Venham a mim, amem a mim, busquem a mim. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas vos serão acrescentadas. A bênção vinha independente de estar com um relacionamento com Deus correto. Jamais Deus prometeu que as pessoas que o abandonaram não querem saber dele. Não, eu vou resolver a situação política para vocês vão viver o céu na terra. Quando é que Deus disse isso? Jesus veio com uma mensagem completamente contrária. O pessoal ali queria ser liberto do jugo romano. Mas a missão de Jesus era, não, eu vim para que tu arruma a tua vida com Deus. É isso que importa. As outras coisas depois vão se arrumar se vocês arrumarem o coração comigo. Mas não é o que vocês estão pensando. Então Jesus não veio para destruir o Império Romano, para livrar o povo judaico, mas quem é que disse isso, né? Ele não veio fazer isso. Ele veio trazer uma mensagem completamente alheia aos que muitos ali estavam esperando. Então Jesus objetivava os indivíduos e não a sociedade. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse, o que ele veio fazer? Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Estabeleceu princípios e normas distintivas em cada indivíduo como alvo da sua busca. Ele não veio para mudar estruturas políticas, implantar modelos econômicos ou reformar a sociedade, mas para dar vida eterna a cada pessoa individualmente que queira alcançá-la. Alguém talvez, se compreendesse realmente isso aqui, diria, ah, não, mas isso eu não quero. Eu quero é melhorar aqui onde eu estou. Pois é, então, meu filho, a eternidade tu vai passar num lugar tenebroso. Porque o que importa é o que Deus determina, é o que Deus faz. Os homens que querem o abandonar e seguirem o seu caminho, não tem lugar bom para chegar, né? Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa era a mensagem de Cristo. Ah, Senhor, a moeda aqui, ó, uma moeda de César, devemos pagar imposto a César? Jesus, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Vocês não estão dando a Deus o que é de Deus, né? Ele estava querendo dizer, né? Então, essa linguagem com os empregos, toda criatura e quem crer, define os resultados e consequências. Ser salvo ou condenado, né? Jesus Cristo também ensinou sobre o valor da pessoa. Na parábola da ovelha perdida, a gente sabe, não preciso ler no texto aqui, o pastor deixa 99 ovelhas no curral e sai em busca de uma só que se havia perdido. Uma pessoa só vale. Um coração arrependido. Uma pessoa que deseja Deus. Tem um texto na palavra que diz, jamais desprezarás a Deus. Ao coração quebrantado e contrito, jamais desprezarás a Deus. A parábola que continua ali da ovelha perdida é a da dracma perdida, né, que era uma moeda insignificante. E o exemplo é que mesmo o homem mais perdido, Deus vai atrás. Uma dracma representava um valor muito pequeno, quase insignificante. Mas a mulher diligentemente varre a casa e procura até que a encontra, e porque a encontrou, alegrou-se muito. Jesus diz que quando o pecador se arrepende, os anjos se alegram. Por mais desprezível que seja uma pessoa, mesmo que aos olhos da sociedade ela não passe de uma dracma,
Deus faz conta dela e a procura, né? Jesus Cristo ensinou que cada pessoa tem valor, né? Por isso mesmo que a gente deve valorizar todas as pessoas, né? Não desprezar ninguém, seja prostituta, homossexual, mendigo de rua, ou mesmo alguém que cometeu crimes horríveis, né? Ele tem um coração, ele pode se arrepender. Jesus disse para a gente fazer bem até aos inimigos, né? Imagina, um criminoso pode não ser exatamente inimigo da gente, né? Então a gente tem que valorizar todas as pessoas. Jesus também desafiou o poder da religião para alcançar uma pessoa. Os judeus da época de Jesus eram bem fanáticos com o sábado, né? Então, quando Jesus curou pessoas no sábado, ele arriscava ser morto. Uma vez mesmo tentaram jogar ele lá do despenhadeiro lá para baixo e ser muito desprezado. Mas mesmo assim, ele não deixou de ajudar aqueles que precisavam, mesmo desafiando aquele poder religioso forte da época, que não queria que ele fizesse aquelas coisas no sábado. Por amor das pessoas, ele quebrou o sábado. O versículo Mateus 12, 10 e 13. E estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida ou mirrada. E eles, né, os fariseus, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? Para pegarem ele, né? Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Ele também quebrou a lei do sábado para curar um desprezível paralítico que há 38 anos andava esquecido no meio da ralé que esperava. E em Betesda, o movimento milagroso das águas para serem curados. Então Jesus, com ele, a responsabilidade é individual, ele objetivava os indivíduos e não a sociedade, ele ensinou sobre o valor da pessoa, ele desafiou o poder da religião para alcançar uma pessoa. Então, esse conceito de homem individual e do seu valor intrínseco não está apenas nos evangelhos. É confortador saber que na erudição secular, mesmo entre alguns não crentes, há ilustres homens que têm essa mesma concepção. Miguel de Unamuno, segundo citação do jurista Miguel Reale, afirmou que o homem vale mais que toda a humanidade, né? E o próprio Reale, né, esse jurista, disse: o bem enquanto bem do indivíduo, fim último dessa direção, constitui o objeto da moral e o objetivo último da ética. A moral tende a apreciar o homem naquilo que é específico e singular da pessoa, né? Na escolha dos valores morais, né? Então, ainda dá para nós avançarmos mais um pouquinho nesse primeiro vídeo, depois eu faço o complementar. Vamos dar mais encher um pouco mais o conceito aqui sobre a responsabilidade pessoal do ser humano. O ensino de Jesus revela que o ser humano, como indivíduo, é completo em si mesmo e completamente responsável. Não se anula entre uma totalidade, uma sociedade. Ele é responsável por si mesmo, por seus caminhos, por suas escolhas e determinações, tanto em relação a si mesmo como em relação a Deus. O homem não pode ser confundido com a totalidade ou com a sociedade, que, gente, é o que a gente mais escuta nas universidades, principalmente na Universidade Federal, é só ir para lá, né? É só o que eles falam, né? Sindicatos, jornaizinhos de sindicatos de professores, né? Onde tem aquela visão que é para passar para todos, né? É isso aí, mais que eles falam. Enquanto que a sociedade é apenas uma abstração, né? Ela é formada pelos seres humanos como indivíduos quando relacionados em termos de convivência permanente. É formada por indivíduos. As próprias características da sociedade revelam haver a atuação dos homens nela como indivíduos. As mutações da sociedade de geração em geração
são devidas direta ou indiretamente aos atos ou ao exemplo dos indivíduos, que nem é feito hoje em dia, né? Alguém quer mudar a nossa cabeça, então eles mudam aquilo que eles vão passar na mídia, aquilo que eles vão ensinar na universidade. Então tem algumas cabeças que querem mudar a sociedade. Então como é que é a sociedade só que nos influencia, né? A evolução da sociedade é resultante de interações de dois fatores. O indivíduo, derivando os dotes peculiares do jogo de forças, né? Mas trazendo em suas mãos todo o poder da iniciativa e criação, e o ambiente social, com seu poder de adotar ou rejeitar tanto a ele como seus dotes, né? O Augusto Comte tinha um conceito que é desenvolvido por Spencer, que a sociedade é um organismo análogo ao organismo do ser vivo, né? Isso não pode ser aceito por quem conheça o tipo de individualismo humano ensinado por Cristo, né? Esse conceito de Comte exerce influência sobre os teólogos que pensam numa redenção não em termos de salvação individual, mas em termos de redenção da sociedade, como se fosse um ente substancial, o que não é, né? Mas a sociedade não existiria sem os indivíduos. No ensino de Jesus Cristo sobre o homem, não há qualquer base para o evangelho social, nem para o ativismo político em substituição à evangelização. E nisso a gente até tem que pensar. É até complicado dizer isso, né? Porque, de repente, outros podem pensar que a gente está errado. Mas eu vejo com algum problema a igreja se envolver tanto na campanha do Bolsonaro, por exemplo, né? Primeiro porque os de fora vão acusar que a gente está escolhendo um lado ali. Eu sei que ele defendia o que a gente defende, né? O pensamento é semelhante. Mas sair para as ruas para defender, para mudar o país, ao invés de usar as nossas forças para pregar o evangelho, que não é sistema político daqui, seja A ou seja B, é um pouco complicante. É um pouco complicador isso aí. A gente deveria ficar mais isento e usar nossas forças para implantar o evangelho que Jesus trouxe, que não é o bolsonarismo, né? Então, mas cada um pense o que acha. Bom, essa compreensão é fundamental para formarmos nossas convicções e nossas atitudes. Compreensão do quê? De que o ser humano é individual. E para desenvolvermos nossa ação sem nos desviarmos do propósito do Senhor, quando nos deu a incumbência de levarmos o Evangelho até os confins da terra. Então a gente não deve se ver como um social, mas como ser individual. Não desconhecemos, o pastor Tácito diz aqui no livro, que a sociedade exerce influência sobre os indivíduos. É claro que exerce, né? Não vamos ser infantis. Ela exerce a pressão das massas. Até a gente, se a gente tem um pensamento e tem 10 pessoas ao contrário, a gente... Ai, mas eles estão pensando tudo diferente de mim. Então é claro que a sociedade exerce. Nem desconhecemos a existência do chamado pecado social, que são as injustiças sociais. Injustiças para muitas pessoas, não para uma pessoa individual. Mas ainda aqui se trata de abstração. A injustiça social ou o pecado social nada mais é senão uma imagem global da predominância de atitudes, ideias e ações de indivíduos que de alguma forma exercem sobre a sociedade ou parte dela, né? A sociedade está sendo iníqua, a sociedade está sendo ímpia. Claro, os indivíduos que estão ali dentro estão fazendo isso. A ação é dos indivíduos, só que em bloco, né? De sorte que o chamado pecado social resulta, em última análise, em reconhecer-se o pecado individual, exercendo predominância sobre a totalidade, né? O fato da sociedade exercer influência sobre os indivíduos não anula nem destrói o individualismo do homem, no sentido da responsabilidade pessoal e da possibilidade de inovação no terreno teológico, espiritual,
que é o arrependimento, né? O homem, mesmo sofrendo influência grande, né, da sociedade, ele move-se na sociedade como realidade em si mesmo, uma pessoa humana, em si mesmo, responsável em seu relacionamento e capaz de se inovar sempre. É a esse homem que Jesus se dirige, responsabilizando-o, advertindo-o e lhe oferecendo a oportunidade de regeneração e salvação, mesmo que o meio em que vive a sociedade continue iníqua, perversa e condenada, né? Então, antes de tudo, a gente muda a vida da gente. Jesus disse, o reino de Deus, vocês não vão dizer está aqui, está lá, está acolá. O reino de Deus está dentro em vós, né? Ah, todos vamos fazer tal coisa. Aí a gente, não, eu não. Josué disse, olha, vocês escolham a quem vocês querem servir. Agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Noé, no tempo de Noé, toda a geração estava corrompida, mas ele não se dobrou. Então nós vivemos na sociedade, mas pesa o indivíduo. Amém? Então agora aqui já passou 45 minutos, essa nossa primeira parte aqui tá prontinha, então depois eu vou gravar outro vídeo com mais 45 minutos para a gente terminar todo o nosso excelente capítulo. Beleza? Que Deus abençoe vocês.